Boa tarde, que delícia, né? Estar aqui com algumas carinhas que eu adoro, que conheço. Que privilégio estar nesse evento lindo com Elga e com Somos novamente, muito bom. Hoje eu vou falar de RH, né, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Falar, inclusive, de como o RH pode ser inovador e tirar aquele mito que a gente tem do RH mais DPzão, RH mais, né, que não faz, que não está ligado ao business da empresa, né? Porque o RH ele cuida de quem realmente move a empresa. Então eu vou falar sobre isso. Me apresentando um pouquinho, eu sou a Márcia Bastos, eu sou sócia e fundadora da Conexão. Tem 10 anos que eu resolvi empreender e isso foi um desafio enorme para mim, porque eu vim do mundo corporativo, eu trabalhei em empresas por mais de 20 anos, empresas de grande porte, e um dia eu resolvi que alguma coisa estava faltando para mim. Eu queria mais. E, principalmente, eu pensei muito na questão da minha cidade. Eu queria trazer tudo que eu tinha aprendido para Niterói. Que eu falei assim, tudo que eu mais fiz foi trabalhar em outros lugares, menos em Niterói. E eu entendia que aqui a gente tinha muitas empresas interessantes, muitos empreendedores, então eu resolvi mudar e fazer isso. Enfim, quando eu fiz, eu pedi demissão da minha carreira, e é uma mudança, é um impacto isso na vida da gente, né? Porque você vai por um sonho, e depois que eu fiz essa mudança de carreira, eu montei a Conexão e a gente vem aí há 10 anos fazendo esse trabalho que é maravilhoso, que é, né, envolvido com pessoas, com desenvolvimento e que a gente ama. E tenho o prazer hoje, né, de falar que faço parte do grupo Somos Empreendedoras, como diretoras de talento e inovação. Olha que delícia. Adoro, a gente está contratando aí as novas empreendedoras que entram para o grupo. Isso está sendo uma delícia, essa experiência. E também tive o prazer de escrever 2 livros. Um também pelo Somos, onde conta a nossa história, a história de 20 empreendedores aí com cases, que é muito lindo. Ele está até ali, Luci está ali mostrando. E o outro é o protagonista, que eu acho que é a palavra aí da hora, né? Eu acho que a gente tem que ser assim na vida. Então, esse livro é bem bacana, porque ele é bem prático, e ele está aqui também, depois a Luci vai, né, falar. Então, eu tive esse prazer de escrever esses 2 livros aí na minha carreira. Então, eu já plantei uma árvore, já escrevi um livro e já tenho filho. Ai, que delícia. Aqui, como é que é, gente? Pra cá, né? Desculpa. Não está passando. Aí, falando um pouquinho da Conexão para vocês, que eu acho que é importante entender o que eu quis trazer para Niterói, né? O que eu queria fazer? A gente tem um lema que é realmente RH que entende de gente. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio, né? Porque cuidar de gente dá muito trabalho e é muito... tem muitas possibilidades, não tem uma certeza, não é uma ciência exata, né? Onde você tem ali, é isso mais isso. Então, a gente tem essa diferença de ser apaixonado realmente por pessoas, de entender que isso faz toda a diferença na empresa. Então, a gente criou soluções que fazem, que movem a empresa para isso. Então, a gente atende desde o pequeno e médio empresário, né, que foi uma coisa que começou, a Conexão começou muito com o pequeno e médio, mas, naturalmente, por eu ter vindo desse mundo corporativo grande, as pessoas começaram a contratar a gente, as empresas maiores também. Mas as empresas maiores, elas têm um RH estruturado, então a gente trabalha com ações muito pontuais, um workshop, uma palestra, um cargos e salários, uma mentoria, alguma ação pontual, porque esse RH já está tocando e fazendo a empresa, né, tá lá. O pequeno e médio não, né? O pequeno e médio, o que acontece com ele? Está aqui piscando. O pequeno e médio ele tem uma dor absurda, e é essa dor que eu percebi, né? Que é o seguinte, ele quer cuidar, ele entende que ele precisa cuidar das pessoas, que ele precisa cuidar da cultura da empresa, mas ele não consegue fazer isso, apesar de, às vezes, muitas vezes, querer fazer isso, ter experiência com isso, gostar de pessoas também, mas ele não consegue. E o que acontece com isso? Ele, muitas vezes, contrata uma pessoa para fazer o DP, que é uma parte do pedaço do RH, e espera desse profissional que ele faça também a parte que é
de cultura, desenvolvimento, né, de talento. Só que são skills diferentes. É impossível uma pessoa de departamento pessoal, não é que é impossível, também estou sendo exagerada aqui, porque se a pessoa quiser, ela é capaz sim. Mas é que normalmente são perfis muito diferentes. São pessoas mais organizadas, são pessoas que lidam muito com processos. Então, falar de desenvolvimento, falar de cultura, mexer, trazer coisas novas, provocar, é algo muito difícil para esse profissional. E, normalmente, os pequenos e médios eles têm uma pessoa de departamento. Por quê? Porque é legal, ele precisa ter uma pessoa de departamento. Ele precisa ter uma pessoa cuidando da folha, dos benefícios, né, dos encargos. E aí, por isso que eu percebi essa dor, percebi que o empreendedor ele queria um gerente de RH, porque ele queria uma pessoa que tivesse um enorme potencial, que pudesse fazer todas as ações, mas muitas vezes ele não tem até recursos e também experiência, né, para pedir alguma coisa em relação a isso, porque ele não domina esse assunto. Então, a gente trouxe essas soluções para o pequeno e médio. E é isso que é muito legal, através de um diagnóstico que a gente faz, a gente consegue entender qual é o momento da empresa, o que ela está precisando, a gente faz uma matriz de Gucci e consegue traçar um plano de trabalho e ele fica com a gente durante um período, a gente fica sendo o RH dele, né? É o RH terceirizado. Isso é uma novidade de mercado, porque isso é uma tendência muito na área de TI, na área de logística. Existem algumas áreas que isso é bem comum, né? A terceirização de um serviço. Mas aqui o que a gente trouxe é isso, é a terceirização do RH no que diz respeito à cultura, desenvolvimento e talento. Tá? Eu tenho orgulho de mostrar também esses nossos resultados, né? Hoje já são mais de 90 mil pessoas impactadas, mais de 150 empresas. Aqui está um pouquinho o recorte de algumas empresas que a gente vem atuando. Então, a gente se preocupa muito com o nosso NPS. Isso está na nossa veia, a gente está medindo o tempo todo, entendendo se o cliente está feliz, como é que ele está. Então, hoje, isso aqui é atualizado, estamos em 96. Então, qualquer ação finalizou, a gente mede. Ao longo desses trabalhos que são frequentes, a gente mede. E, além disso, 57 mil horas de consultoria, quilômetros. A gente adora viajar, a gente adora capacitar as pessoas, desenvolver. E é muito legal que a pandemia trouxe essa questão de Brasil, né, de você poder estar em tudo quanto é lugar, mas a conexão já era assim, tá? A gente já vinha com esse modelo e isso foi muito legal porque a gente realmente não teve essa coisa, eu tenho que virar minha chave. Não, a nossa chave já estava, a gente já vinha atendendo o Brasil, já vinha fazendo empresas à distância, mas aí é óbvio que a pandemia intensificou e até melhorou a cabeça dos empreendedores para isso, né? Porque hoje a gente tem o outsourcing de RH totalmente virtual. Tem empresas em São Paulo que eu estou fazendo o RH deles. Né? Então, isso poderia parecer, nossa, que louco, né? E a gente consegue. Então, isso é muito legal. E aí, o que a gente acredita? Né? O que eu estou trazendo aqui hoje, o que eu vou trazer é o case da conexão. Por quê? Porque eu acho que nada melhor do que trazer algo na prática para que vocês possam sair com essas ideias e poder implementar na empresa de vocês. Tá? E a gente acredita, né, como eu falei, a gente acredita em pessoas, é claro. A gente acredita na cultura, em fortalecer a cultura. E a gente acredita que tem que ter inovação. Né? RH não pode ter aquela imagem daquela pessoa de que só está ali para resolver um problema ou para cuidar de um processo. Não, ela tem que trazer esse movimento para a empresa. Então, é um pouco disso que eu vou falar aqui. Porque a gestão da inovação ela tem 5 premissas que são muito importantes, e eu acho que isso, para mim, é um divisor de águas, e eu acho que é um super ensinamento aí para vocês. Se você quer ter inovação na sua empresa, você precisa ter menos hierarquia. Isso é uma coisa. A gente pensa no passado, né? As empresas tinham aquele organograma todo detalhado, você não podia falar com o seu diretor, você tinha que pedir. Esquece isso, gente. A gente não pode mais pensar assim. A gente tem que estar acessível, o dono, os líderes, a gente tem que ter sabe, aquela coisa de estar ali para você, disponível, com acesso. Então, a primeira coisa, quando você pensa em inovação, não tem que ter hierarquia, tem que ter junto, tá próximo.
A segunda coisa que também é um grande, né, acho que marco aí da inovação é a questão do erro. Porque existem muitas empresas com a cultura que o erro, pô, errou e tal, e dá visibilidade para o erro. E errar faz bem. Errar é importante. Errar e arrumar isso rápido. Porque você testa, erra e conserta. Né? Então, essa premissa de trazer o erro como algo bacana, isso faz uma diferença enorme na empresa como um todo. Né? Porque as pessoas param de ter medo. Medo de ousar, medo de querer fazer mais. Então, isso é muito importante, né? E a gente faz muito isso na Conexão, e a gente fez muito isso, enfim, até na pandemia. A outra coisa que eu acho que é um mal geral aí de todas as empresas é a questão da comunicação, né, gente? Eu acho que toda vez que a gente entra fazendo uma entrevista de diagnóstico, uma das coisas que mais aparece é a falha de comunicação na empresa. Ah, ela não se comunica, ela tem um problema grande, meus colaboradores não sabem o que a gente faz, enfim. Então, alinhamento e comunicação é uma premissa básica também para a inovação. A gente tem que cuidar disso, tem que olhar para isso, e a RH cuida disso, né? Para quem não sabe, né? A gente é uma frente de RH. Então, isso é muito importante. A confiança e colaboração, eu acho que você precisa desenvolver seus líderes, sua equipe, então você precisa confiar, você precisa deixar eles experimentarem, você precisa colaborar com esse desenvolvimento, então essa também é uma premissa. E a diversidade, não adianta, inclusão, gente, não adianta a gente querer fazer coisas diferentes sem a gente ouvir as pessoas que são diferentes da gente. Senão todo mundo que escuta, né? Senão fica... Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu adoro alguém que é diferente, ou alguém que me provoque, alguém que fale, ó, porque é isso que faz a gente mover, né? Então, isso aqui é muito importante também. E a Conexão, né, ela tem isso muito na veia, a gente tem essa cultura, porque a inovação ela tem esse ciclo, né, virtuoso, que a inovação não, a cultura, perdão. Porque se você implementa uma cultura na sua empresa, se você tem isso forte, naturalmente você vai trazer pessoas fortes, né? Porque tem essa característica da sua empresa. Então você vai atrair pessoas para essa cultura. E isso é muito legal, né? Porque você trabalha a cultura, fortalece a cultura e traz pessoas para você. E na Conexão a gente tem isso na veia. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de trabalhar os nossos valores. Os valores são aquelas coisas que movem a empresa, são os comportamentos que movem a empresa. Né, Lucas? Você pode passar. E aí, os nossos valores estão aqui. Isso aqui foram construídos pelo time, tá? A gente construiu junto. Isso é revisitado a cada ano e a gente mede os colaboradores através desses valores. Então, a gente avalia a cada 3 meses, que é o nosso ciclo avaliativo, como é que está isso aqui. Isso faz toda a diferença para a gente trabalhar a nossa cultura. Né? Será que a minha galera está liderando, está tendo autonomia? Será que a minha galera tem um algo a mais, está fazendo? Porque a gente é consultoria, a gente tem que dar o algo a mais. Mas o mais importante é isso, é entender que isso foi construído por eles, né? E que a gente acompanha isso e monitora. E aí eu vou falar um pouquinho de como que a gente faz esse trabalho e como que a gente também... que eu acho que foi um start que a gente teve, eu e o Lucas, na pandemia, porque a gente já tem 10 anos, a gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempo para os nossos clientes, mas a gente não tinha isso internamente. E a gente falou, quando veio a pandemia, que a gente fez o primeiro brainstorm lá com o time, na segunda semana, a gente falou, cara, a gente tem que criar um RH interno, a gente tem que ter isso aqui também, a gente tem que fazer isso aqui. E aí foi exatamente o que a gente fez, a gente criou uma área de RH interna, onde a gente pode experimentar, e aquela questão do erro e do acerto que eu falei, viver isso na pele, e aí muitas vezes contratando ferramenta, vivenciando ações novas, para que a gente aí sim possa levar isso para o cliente, já vivendo essa experiência. Né? E fora que é trazer a cultura, é fortalecer isso que eu estou falando que é tão importante. Então, a gente criou com isso alguns programas dentro da Conexão. Programas esses que fizeram toda a diferença e que hoje a gente desdobra para alguns clientes nossos, que é o Talentos Boarding, que é o onboarding, que, para quem não conhece, é a integração do novo colaborador, né? Porque, normalmente, a gente sabe que as operações são loucas, a gente, às vezes, está contratando, já está no limite, né, Letícia? Já está precisando de alguém na operação, enfim, já está...
Só que quando você seleciona essa pessoa, você precisa mostrar para ela no primeiro dia qual é a importância dessa empresa, qual é esse valor, o que essa empresa existe, aonde ela vai chegar. Se você não faz isso, você já coloca ela na operação direto para rodar, possivelmente, se ele tiver que sair, ele vai sair também do jeito que ele entrou. Então, trazer esse momento, essa cultura, e foi o que a gente fez na Conexão. A gente tem um dia, praticamente na verdade, dura umas 2 semanas, né, Lucas? E a gente trabalha ao longo dessas 2 semanas esse universo de conhecer as pessoas, de conhecer a cultura, de conhecer a empresa. A gente também criou o Lidera. O Lidera é o quê? Eu cheguei num momento, eu e Lucas, que a gente falou, olha, para a gente crescer, a gente precisa ter mais líderes, né? Porque só a gente fazia. E isso é uma dor do empreendedor também, né? Ele que faz tudo, ele está ali. Como é que você faz? Então, você precisa desenvolver. Então, a gente criou um programa interno de liderança, onde a gente mapeia, vai acompanhando, monitorando e desenvolvendo tudo que a gente sabe fazer para os outros, né? Então, a gente está fazendo internamente. E isso é muito importante. O Talentos Learning, que é nada mais do que dar para ele, para o nosso colaborador, um dinheiro mesmo para que ele possa usufruir disso através de capacitação de cursos. Então, ele já sabe que ele tem um X de valor por mês e por ano, né, que ele possa usar. Então, que está muito atrelado aqui ao talento de desempenho, porque a gente avalia a cada 3 meses, a gente cria ali um PDI, e através disso ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele precisa correr atrás, o que precisa desenvolver, e ele já faz. Agora, recentemente, a gente contratou curso de inglês lá para a Conexão, né? Com a nossa parceira aqui. Então, são coisas que a gente vai mapeando pela necessidade que a gente percebe dentro do time. E alguns desses outros aqui, eu vou falar um pouquinho mais à frente, então não vou entrar, mas que fazem muita diferença também. E aí não tem como eu falar tudo isso sem eu mostrar, porque eu acho que conta dados não há argumentos, né? Então, aqui tem um pouquinho do que a gente faz, qual é a nossa vibe, o que a gente traz de cultura. Então, a gente faz raps mensalmente, todo ele tem algum sentido, né? Tem algum motivo da gente estar ali, ou ele está ligado com alguma ação do mercado. Por exemplo, ali teve um que era do Halloween, né? Ou ele está ligado com alguma coisa que a gente realmente queira fazer. Esse aqui foi no cinema e a gente queria ver um filme e multiplicar esse conhecimento, porque o filme tinha impacto. Então, a gente cuida, né, de levar eles também para eventos externos e, às vezes, fechamento de um trabalho nosso. A gente, fechou aqui, por exemplo, a Masterpiece, levou para eles lá para a Masterpiece. Então, são ações de engajamento e integração que fazem toda a diferença para o seu colaborador. Porque uma coisa ele está lá no dia a dia, ele trabalhando, né? Outra coisa é ele sair dali, se divertir, conhecer as pessoas de outra forma. Então, a gente cuida muito disso. E a gente implementou também o OKR. O OKR, ele, na verdade, o que ele traz? Ele traz a velocidade para a empresa, né? A gente está acostumado, alguns aqui de vocês devem saber, o velho planejamento estratégico, né? Que a gente pensava para o ano, as metas, e aquilo rodava até o final do ano. Ok, é bacana também, é possível tem áreas que são importantes, mas acontece tanta coisa em um ano. As coisas mudam, o cenário muda aí fora, né? Então, você não pode deixar isso acontecer. E o OKR, ele tem um ciclo trimestral. Você acompanha, você faz check-in semanal de como que está o seu resultado, né? Então, não tem como você ter uma surpresa, né, depois de 6 meses, 1 ano, porque você está monitorando, né? Então, ele traz essa velocidade e ele traz também a questão da integração mesmo, de comprometimento do time como um todo. Porque todo mundo tem acesso a essas informações e todo mundo tem que apresentar os seus resultados, né? Então, isso é muito colaborativo. E realmente fez muita diferença. Eu vou mostrar para vocês, né? Porque tudo isso aqui eu estou trazendo porque é um case para a gente de sucesso. Esse aqui, né, é aquilo que eu falei para vocês, aquele velho organograma que a gente tinha, que, na verdade, tinha lá as pessoas, hierarquia. E isso não funciona mais. A gente tem novas gerações aí. A gente hoje se organiza na Conexão dessa forma, que é muito mais processo, time, flexibilidade, clareza, porque, às vezes, uma pessoa ela está em diversos pedacinhos, porque ela é importante dentro daquele todo, né?
Porque, às vezes, ela está envolvida num projeto, no terceiro projeto, no outro, e ela falava, não estava dando a importância dela ali. E aqui a gente consegue dar a importância. E ela consegue ter flexibilidade também, não é engessado. Hoje eu estou aqui, né, mês que vem eu posso estar em outro lugar, mas eu tenho ciência do que eu estou fazendo e qual é o meu papel e quem vai me cobrar do quê. Então, isso é a forma que a gente se organiza hoje. Outra coisa importante que veio muito, né, na questão da pandemia, principalmente, que são esses modelos híbridos, né, ou mesmo totalmente virtual. A gente se tornou totalmente virtual. Imagina um RH, né, que eles adoram um abraço, ficar pertinho das pessoas e ele, de repente, está à distância. E a gente tem que trabalhar a comunicação também. Então, hoje eu estou aqui com vocês, eu estou aqui falando, né? Então, eu estou aqui de forma síncrona, falando com vocês. Mas e o que eu não estou falando? O que eu não estou falando para a minha equipe, muitas vezes, é muito importante ser falado. É importante ser documentado, é importante estar em algum lugar, porque é isso que gera comunicação. É justamente a parte assíncrona, que a gente trabalha muito na conexão. A gente tem um lugar onde está tudo lá, onde as informações estão para qualquer um que esteja, né? Enfim, está acontecendo um projeto, que esse projeto nem é meu, mas se ele for lá, ele vai buscar informação e ele vai ver. Então, isso é muito importante na empresa, e por isso aqui eu coloco a importância de documentar tudo, né? Não tem como, senão as pessoas falam, muitos empreendedores também falam muito comigo. A pessoa foi embora, levou o meu conhecimento todo, né? E isso, gente, isso é um problema seríssimo, né? Porque não está sendo colaborativo, não está sendo documentado, não está sendo olhado. Então, por isso que, para a gente, isso é um case, a gente hoje leva para os nossos clientes isso. E a outra coisa que eu queria falar, né, dessa coisa da pandemia que aconteceu com a conexão se tornou híbrida. Então, hoje a gente está 2 vezes na semana no nosso escritório presencial, que fica no Multicenter, mas todos os outros dias a gente está no metaverso, né? E o metaverso, para quem não... Às vezes a pessoa olha, pô, parece que é brincadeira, que é besteira, né? Mas a minha filha, quando me vê no escritório, né, no metaverso, ai, mãe, eu quero brincar aí com você. Eu falo, não é brincadeira, minha filha. Por quê? Ele simplesmente facilita. Isso aqui é uma ferramenta de RH, facilita a comunicação. Por quê? Hoje em dia, se você é híbrido, você tem que fazer o quê? Você tem que marcar uma reunião com a pessoa, então, às vezes, você tem que mandar um zap, mandar um compromisso, perguntar se ela está disponível. Aqui não, aqui está todo mundo no mesmo lugar e a gente só encosta no colaborador e se ele está num lugar que ele pode falar, a gente fala com ele. Então, a gente tem espaços para o cliente, a gente tem espaços temáticos, a gente trouxe a conexão para o metaverso. Então, a gente tem a cultura ali dentro também, nos detalhes, né, do escritório. E isso faz a diferença no empenho do colaborador. Ele acorda, ele quer ir logo para o metaverso, ele quer dar um bom dia. Então, isso é muito legal. E uma das coisas que são muito importantes da gente falar é... Vocês estão indo, né? Desse nível. É a nossa marca empregadora, né? Porque não tem nada mais importante do que o nosso colaborador vivenciar a nossa cultura e falar isso para o mundo. E isso para o mundo faz o quê? Atrair pessoas para a nossa empresa. As nossas últimas 2 vagas, a gente, agora recente da Conexão, a gente não abriu, porque já tinham pessoas que queriam trabalhar com a gente, que já estavam na fila de espera, falando, eu amo a sua empresa. Então, gente, olha como que a gente ganha tempo com isso, porque simplesmente a pessoa já está com a nossa cultura, né? Ela já quer, ela já gosta da sua empresa, ela já se identificou. Então, a gente criou uma página de carreira, a gente faz isso para os nossos clientes também, e aí ali a pessoa já vai, já olha, já entende um pouquinho da nossa cultura, e isso atrai muito, né? Então, os clientes, a gente quer que a gente... Faz um recrutamento para mim, Márcia. Eu estou precisando. Mas como é que está a sua marca, né? O que você está mostrando para o mundo do que você é? O que você está fazendo? Então, a página de carreira ajuda muito nisso. Outra coisa que a gente faz muito na Conexão, para cuidar da cultura, porque não tem como você não medir, você não acompanhar. Então, hoje, a gente tem uma pesquisa que é feita semanalmente com os nossos funcionários. E ali eles falam para a gente e dão para a gente, né, o sentimento de como que aquilo está. Se está rodando bem, se a nossa cultura está valendo, se a gente está conseguindo acertar. Porque eles
colocam ali, né, aqui é um exemplo para vocês verem, mas tem pilares importantes como bem-estar, felicidade, reconhecimento, né, que muitas vezes no dia a dia, por conta da correria, você não consegue. E através dessa pesquisa a gente consegue monitorar. E monitora, falando rapidinho, o NPS do time, né, quanto eles levariam e falariam da conexão para as pessoas, e o LNPS, que é o da liderança, que é tão importante, uma vez que a gente acabou de desenvolver essa liderança. A gente precisa medir se eles estão acertando, né? E o que a gente conseguiu com isso tudo aí que a gente fez e criou, gente? Isso tudo foi na pandemia. A gente conseguiu... todo mundo aqui deve ter vivido isso. Nós ficamos o quê? Praticamente 2 meses lá na Conexão sem venda. Foi aquela coisa assim, para tudo na pandemia, não tem. E mesmo depois disso tudo, e chamando o time junto e fazendo todo esse trabalho, a gente conseguiu lançar 5 novos serviços. A gente conseguiu um aumento de 11% na receita de 2019 para 2020. A gente conseguiu uma lucratividade de 20%. Isso aqui é muito fantástico, porque a gente melhorou a nossa assertividade, a nossa entrega, né? Porque a gente conseguiu lucrar mais, a gente ficou mais assertivo. A gente teve um aumento também em 2021, agora, né, de 133% no número de empresas atendidas por ano. Olha só, isso é, né, um aumento bem bacana. E mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais e mais de 40 mil seguidores. E conquistamos 3 selos muito importantes para a Conexão e para quem está nesse ramo, que é o GPTW, que são as melhores empresas para se trabalhar, o selo de 100% de feedback, todo candidato que passa por nós damos feedback, e a gente tem esse selo, eles medem a gente com isso, e de melhor fornecedor. A gente, com várias consultorias concorrendo, nível Brasil, a gente ganhou o selo de melhor fornecedor. E isso foi um case de sucesso através de tudo que eu trouxe aqui para vocês. Aqui é um pouquinho de quem está experimentando já o que a gente faz, né? E vivendo com a gente essa cultura, essa transformação. E vocês podem perceber que tem do pequeno ao médio ao grande mesmo, porque a gente tem esse cuidado, né, de fazer algo bem personalizado. E eu quero agradecer vocês por estar aqui, deixar aqui aberto para perguntas. Aqui também tem um QR Code que vocês podem já ficar com muito conteúdo sobre gestão de pessoas, que a Conexão tem muito conteúdo. Para quem não acompanha, deve acompanhar. E muito obrigada. Obrigada, Márcia.